Antes de tudo, abra bem os olhos, pois o que você está prestes a testemunhar não é fruto da minha imaginação, mas o reflexo sombrio de segredos que se recusam a descansar. O olho que tudo vê já despertou, e o terror que se aproxima jamais se apagará. Prepare-se, pois a escuridão revela a verdade oculta, e o olho está prestes a desvendar os mistérios que muitos desejariam manter enterrados. Você já se perguntou o que realmente acontece quando a luz se apaga? Provavelmente você já está cansado de teorias vazias e explicações furadas, certo? Hoje eu vou te mostrar algo que vai mudar a sua ideia sobre o que é real. Imagine descobrir que os segredos mais obscuros estão bem debaixo do seu nariz, esperando para serem desvendados. Eu tô falando sério, é hora de encarar a verdade nua e crua sobre o paranormal. Você está preparado para parar de se iludir e ver o que realmente rola por trás das cortinas? Então vem comigo nessa jornada contar os mistérios que Ed e Lorraine Warren enfrentaram e que muitos tentam esconder. Se você está a fim de descobrir a verdade de uma vez por todas, inscreva-se no canal O Olho e ative as notificações. E vem comigo nessa aventura. Aqui a parada é séria e cada segundo vale ouro. No coração dos Estados Unidos, dois corajosos se destacaram por enfrentar o inexplicável. Ed Warren, um investigador dedicado, movido por uma fé inabalável, e a sua esposa, Lorraine, dotada de habilidades psíquicas extraordinariamente sinistras. Decidiram dedicar suas vidas a combater forças do além que desafiavam a lógica. Desde cedo, eles descobriram que o mundo escondia histórias perturbadoras, onde o medo dominava e o desespero se fazia presente. Poucos ousavam trilhar esse caminho, mas os Warren encontraram na escuridão uma missão: revelar os segredos dos lugares amaldiçoados e libertar almas atormentadas. Crescendo com a convicção de que o mundo visível era apenas a ponta do iceberg, eles se lançaram na busca por respostas onde a ciência falhava, guiados pela fé, intuição e um compromisso inabalável com a verdade. Desde jovem, Lorraine sentiu que sua visão ultrapassava os limites do mundo físico. Enquanto outras crianças brincavam, ela se refugiava em sonhos e visões, onde rostos desconhecidos e cenários arrepiantes se materializavam com uma clareza perturbadora. Esse dom, ou maldição para alguns, a tornaria reconhecida mundialmente. Relatos de familiares e amigos contam que mesmo no silêncio absoluto, ela conseguia sentir a presença de algo inexplicável, transformando coincidências em enigmas profundos. Sua empatia com o mundo espiritual fazia com que pessoas desesperadas buscassem sua ajuda, relatando sonhos perturbadores, vozes sussurrantes e sombras que se arrastavam pelos cômodos. Com o seu olhar sereno, Lorraine interpretava esses sinais, conectando almas perdidas ao caminho da paz. Mas nem tudo era luz. Suas visões, por vezes, traziam imagens de horror, que presenças malignas que se escondiam nos cantos mais obscuros da realidade. Essa intensidade, ainda que assustadora, a transformou na maior aliada de Ed, ajudando a enfrentar forças que poucos ousariam desafiar. Ed Warren era um homem de fé e determinação, disposto a enfrentar o desconhecido para proteger os inocentes e trazer à luz a verdade oculta nas sombras. Sua trajetória no mundo paranormal começou de forma realmente humilde, mas logo se transformou em uma verdadeira cruzada contra as trevas. Conhecido por sua meticulosidade e pela forma única de enxergar a realidade, Ed era frequentemente rotulado de supersticioso, mas aqueles que vivenciaram suas investigações jamais esqueceram a mistura de esperança e terror que ele deixava para trás. Para ele, cada caso era uma batalha contra forças ocultas, uma chance de iluminar os recantos mais sombrios com a força da fé e do conhecimento. A parceria com Lorraine se consolidou naturalmente, formando um time invencível onde a intuição e a razão se uniam, transformando o medo em coragem. Um dos casos mais famosos e aterrorizantes investigados pelos Warren foi a casa de Amityville. Localizada em uma rua tranquila, essa residência escondia segredos obscuros que se manifestaram em presenças malignas e fenômenos inexplicáveis. Moradores relatavam vozes
sussurrantes, objetos que se moviam sozinhos e uma sensação constante de serem observados. Ao entrar, Ed e Lorraine sentiram um frio que congelava a alma, e detalhes impressionantes, desde sombras quase humanas até movimentos inexplicáveis, confirmavam que o terror habitava ali. Uma curiosidade que poucos sabem é que após a investigação, os Warren guardaram registros e fotos nunca exibidos, preservando detalhes que apenas os mais corajosos ousariam imaginar. Uma pequena cidade, o poltergeist de Enfield desafiou a normalidade. Objetos voavam, risos macabros ecoavam e uma energia densa transformava o ambiente de uma forma inexplicável. Quando chamados para investigar, os Warren se depararam com uma atmosfera carregada de segredos antigos. Lorraine sentiu o peso de inúmeras almas, enquanto Ed percebeu que aquilo era mais que delírio, era um clamor de ajuda, um aviso que transpassava a sanidade. Testemunhas relataram sombras que se moviam rapidamente e sons que lembravam gritos de agonia. Em um momento término, uma cadeira se moveu sozinha, como se guiada por uma mão invisível, fazendo com que os moradores passassem noites em claro, temendo o retorno daquele mal inexplicável. Uma grande curiosidade é que registros indicam que os Warren realizaram sessões espirituais no local, descobrindo que a casa era um ponto de convergência de energias negativas acumuladas por décadas e traumas. O sinônimo de terror é a boneca Annabelle. Esse artefato, aparentemente inofensivo, ganhou fama ao ser associado a uma presença maligna que ultrapassa os limites da realidade. Para os Warren, a boneca não era apenas um brinquedo, mas era um receptáculo para uma entidade que ansiava perturbar a paz dos vivos. Relatos contam que a boneca se movia sozinha, que pequenos objetos desapareciam e que risadinhas maléficas ecoavam durante a noite. Durante a investigação, evidências desafiavam a lógica, fotografias revelavam sombras estranhas e em certos momentos a boneca aparecia onde não deveria. Em uma sessão marcante, Lorraine, em transe, descreveu um diálogo com uma entidade. Uma voz rouca, carregada de rancor, que falava de traumas e injustiças de um passado sombrio. Esse caso despertou não apenas curiosidade, mas também indignação naqueles que acreditavam que o bem sempre triunfaria sobre o mal. Uma grande curiosidade sobre esse caso é que os registros dos Warren, sempre sobre Annabelle, foram catalogados em um arquivo secreto, considerado por especialistas como prova definitiva de que certos objetos carregam maldições inexplicáveis. Esse caso me faz lembrar do Chuck. Além dos casos famosos, os Warren investigaram inúmeros eventos que, embora pouco divulgados, deixaram marcas profundas na história do paranormal. Em um antigo hospital abandonado, moradores contavam histórias de vozes ecoando por corredores, portas que se fechavam inexplicavelmente e uma sensação constante de que algo terrível rondava o local. Ao adentrar esse ambiente, os Warren sentiram o peso de uma história trágica. Cada sala parecia guardar os ecos de gritos e suspiros de pacientes esquecidos. Em uma outra investigação, uma antiga fazenda foi palco de fenômenos inexplicáveis. Animais desapareciam, ferramentas se moviam sozinhas, e sob a luz da lua cheia, sombras dançavam pelos campos, acompanhadas de lamentos que lembravam almas em agonia. Ed registrou cada movimento com seus equipamentos, enquanto Lorraine sentia a presença das forças que alertavam para um mal antigo e persistente. Uma grande curiosidade desse caso é que em diversas investigações, os Warren identificaram uma memória do ambiente, uma energia residual acumulada por traumas que, mesmo após décadas, continuava a influenciar os acontecimentos, demonstrando que o paranormal é um ciclo contínuo onde o passado e presente se entrelaçam. Entre os arquivos secretos dos Warren, existem relatos que poucos tiveram acesso, documentos amarelados pelo tempo, fitas de áudios com ruídos perturbadores e declarações enigmáticas que revelam muito mais sobre o mundo dos espíritos. Ed e Lorraine guardavam documentos e evidências que poderiam abalar até os céticos mais convictos. Um dos segredos mais inquietantes refere-se à origem dos dons de Lorraine. Segundo documentos raramente divulgados, sua sensibilidade não surgiu do nada.
Ela herdou uma linhagem marcada por encontros com o sobrenatural, passando de geração em geração. Outro aspecto pouco explorado foi o vínculo espiritual que os Warren estabeleciam com os ambientes investigados. Ed afirmava que em alguns locais possuíam alma, um espírito que se comunicava de forma sutil ou agressiva, demonstrando que nem todo espírito é maligno. O próprio ambiente pode ser um refúgio ou um campo de batalha para as forças desconhecidas. Além disso, há curiosidades fascinantes. Um ancião revelou que antes dos Warren iniciarem suas investigações, eventos semelhantes já haviam sido registrados na região, sugerindo que certas energias se repetiam ao longo do tempo. Essa ideia de um tempo cíclico, onde o mal e o bem se entrelaçam, ampliou a compreensão de que o paranormal não é uma manifestação isolada, mas um ciclo contínuo de traumas antigos. Esses segredos não contados revelam uma verdade inquietante. O mundo dos espíritos é vasto e complexo, disso nós não temos dúvida, e o que chamamos de mal pode ter raízes muito mais profundas do que imaginamos. Os Warren, com seu compromisso inabalável com a verdade, abriram uma porta para essa dimensão oculta, desafiando a lógica e nos levando a questionar os limites entre o visível e o invisível. Mesmo após o fim de suas investigações, o legado dos Warren permanece vivo. Suas histórias, repletas de terror e mistério, inspiraram filmes, livros e debates sobre o sobrenatural. Mais do que isso, suas experiências abrem espaço para novas gerações se aventurarem pelo desconhecido, desafiando os limites da compreensão humana. Hoje, muitos dos casos investigados ganham novas interpretações com o avanço da tecnologia. Câmeras modernas, gravações com áudio aprimorado e experimentos científicos tentam comprovar o que os Warren já presenciaram. Contudo, a essência do terror, aquele sentimento inexplicável que faz o coração acelerar e a mente questionar a realidade, permanece inalterada. As forças que eles enfrentaram não são meras relíquias do passado, mas manifestações de uma realidade oculta nas brechas do cotidiano. E é essa dualidade entre o que se vê e o que a gente sente que nos faz refletir sobre a fragilidade da nossa existência. Por trás de cada lenda há uma história real. Por trás de cada fenômeno inexplicável existe uma razão que transcende nossa compreensão. Os Warren mostraram que, mesmo diante do medo, a coragem e a busca pela verdade iluminam os recantos mais sombrios do desconhecido. Entre tantos casos, há um que se destaca pela intensidade e pelo mistério. Um episódio que poucos ousaram mencionar, mas que se transformou num verdadeiro enigma do paranormal. Em uma noite fria e chuvosa, em uma pequena cidade esquecida pelo tempo, uma família assolada por fenômenos que desafiaram a sanidade e a razão. Moradores relataram que logo após a meia-noite, sons de passos ecoavam pelos corredores, mesmo com a casa vazia. Portas batiam com força e um frio glacial se espalhava pelos cômodos, fazendo com que cada membro da família sentisse que estava sendo observado por olhos invisíveis. Crianças sussurravam histórias de criaturas escondidas, enquanto os adultos lutavam para acalmar o terror que dominava o lar. Ed e Lorraine foram chamados para investigar. Ao adentrarem a residência, o ambiente parecia congelado no tempo. Objetos cobertos de pó, fotografias antigas que contavam histórias de outros dias e uma opressiva sensação de que algo estava fora do lugar. Durante a investigação, Lorraine teve uma visão perturbadora. A sombra de um homem com um olhar vazio percorria o corredor, como se buscasse algo perdido no tempo. Enquanto Ed registrava cada movimento, um dos moradores sentiu um toque gelado no ombro, seguido de um sussurro enigmático. Não tenha medo, mas fuja enquanto pode. Este momento, tão enigmático quanto aterrorizante, paralisou a todos. Uma curiosidade sobre isso é que alguns relatos afirmaram que esse caso nunca foi completamente explicado. Os Warren concluíram que a energia acumulada na casa era fruto de um antigo trauma que se perpetuava através dos séculos. A família, até hoje, carrega marcas daquele encontro, e o local permanece evitado por quem conhece a lenda. Este caso nos lembra que o terror se esconde nos detalhes, no som do vento, na sombra que rasteja pelo chão, no arrepio que surge sem aviso. Essa capacidade de transformar o cotidiano em um cenário de pesadelos é o que torna o trabalho dos Warren tão fascinante e assustador. Com o passar dos anos, as histórias de Ed e Lorraine Warren se transformaram em lendas, inspirando não apenas o cinema e a literatura,
mas também a imaginação de todos que se atrevem a questionar o que existe além do véu da realidade. Seus registros, investigações e a coragem de enfrentar o desconhecido deixaram um legado que perdura mesmo longe dos holofotes. Especialistas continuam a estudar seus métodos, tentando transformar e compreender como a instituição e a fé se transformaram em ferramentas para desvendar mistérios que desafiam a razão. Mas o legado dos Warren vai além dos casos investigados. Ele representa a eterna busca pela verdade, a coragem de encarar o que muitos preferem ignorar e a convicção de que, mesmo nas trevas, uma luz tênue pode nos guiar para compreender o que é inexplicável. Esta herança, impregnada de histórias de terror e encontros sobrenaturais, nos convida a refletir. Estamos realmente sozinhos? Ou existem forças à espreita aguardando o momento certo para revelar os seus segredos? Os Warren nos mostram e nos mostraram que, por trás de cada porta fechada, há um mistério esperando para ser desvendado. Agora, eu quero falar com você, caro espectador. A pergunta é: você está preparado para olhar nos olhos do terror? Sinta cada arrepio, cada batida acelerada do seu coração, cada suspiro carregado dos mistérios dos mundos invisíveis. Se essa chama acende em você o desejo de desvendar os recantos mais sombrios do desconhecido, então você já faz parte dessa jornada. Se inscreva no canal O Olho para não perder nenhum detalhe desses relatos que desafiam a realidade. Ative as notificações, compartilhe esse vídeo e deixe o seu comentário aqui. Qual caso te arrepiou mais? Qual mistério você quer ver revelado nos próximos episódios? Sua voz é essencial para que possamos continuar desvendando os segredos que o mundo tenta esconder. Compartilhe essa experiência, porque o olho que se abriu não se fecha mais. Ele observa, investiga e revela a verdade, por mais aterrorizante que ela seja. A cada novo vídeo, um novo capítulo se inicia, um novo mistério é desvendado e a fronteira entre o real e o inexplicável se torna cada vez mais tênue. Estamos todos conectados por um fio invisível que nos liga ao desconhecido. E é nessa conexão que reside a verdadeira essência do terror. Agora é a sua vez. Dê o próximo passo. Deixe o medo ser seu guia para descobrir histórias que desafiam a imaginação. Junte-se a nós nessa jornada e permita que o terror, o suspense e o mistério transformem a sua maneira e a forma como você vê o mundo. Se você sentiu o arrepio, se o seu coração acelerou ao ouvir esses relatos, imagine o que vem por aí. No próximo vídeo, vamos contar sobre o maior exorcismo da história. O Exorcismo de Emily Rose. Não percam, fiquem ligados e até o próximo vídeo.